UOL, o melhor conteúdo, apresenta... Sala de Visitas. Sabe como eu fiz para convencer meu pai a assinar o UOL? Falei que tem o melhor conteúdo da internet, antivírus, suporte técnico que resolve e mais um monte de coisa. Mas o que eu queria era navegar na internet na boa. E pô, o UOL tem diversão pra caramba. Sala de bate-papo, jogos online e um clube de vantagens que deixa tudo mais barato. Afinal, minha mesada não tá lá essas coisas. Pronto, assinei. E a senha? Espertinho. O UOL, eu assino embaixo. Faça como o Paulinho. Assine já. Planos a partir de R$ 9,90 por mês. Sala de Visitas. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, você é internauta da Real TV, a maior rede de web TVs do Alto Tietê. A gente começa essa temporada do Sala de Visitas especial eleições, é isso mesmo, esse especial eleições que vai trazer para vocês os candidatos à prefeitura das cidades do Alto Tietê, e a gente começa com Itaquaquecetuba. Hoje o meu convidado, que eu quero apresentar para vocês, é o candidato do PDT, é o Zé Reis. Zé Reis, que está há 40 anos aqui na cidade de Itaquaquecetuba, é empresário e vai bater um papo com a gente hoje para falar sobre as suas ideias, sobre os seus ideais, sobre suas perspectivas políticas na cidade. Tudo bem, Zé? Ô, Marcos, tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso Sala de Visitas, tá? Opa, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E participando desse programa da Real TV. É uma novidade para mim, né? Aqui Itaquaquecetuba, uma cidade de quase 500 mil de habitantes e agora está tendo a mídia, né, informativa, a Real TV. Parabéns para todos vocês, empreendedores, que acreditaram, né, e montaram essa rede de comunicação. Isso é muito importante para mim e para Itaquaquecetuba. Muito obrigado pelas suas palavras aí de incentivo, tá, Zé? Bom, vamos começar pelo começo. A gente sempre, quando traz algum candidato aqui na cidade, assim, a gente quer saber um pouquinho da história do candidato, tá? Então, Zé Reis, 40 anos na cidade de Itaquá, né? Você nasceu aqui na cidade, não? Não, eu sou nascido em Cajuru, estado de São Paulo, né, interior de São Paulo, e cheguei aqui em São Paulo, vim muito jovem, né, com 18, 20 anos, e aqui fiquei, achei Itaquaquecetuba uma cidade que me deu muita coragem, fiz minhas amizades, meus filhos nasceram aqui, então, e aqui é uma cidade que eu sempre lutei, eu quero lutar, eu quero trabalhar, eu quero preparar uma cidade melhor para os nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Há 40 anos aqui, né? Aí, bom, você também é empresário aqui na cidade. Com qual área você trabalha, Zé? Atualmente, eu atuo na área eu sou fabricante de máquinas para fundição. Eu também já fui empresário da área de ônibus. Muita gente lembra da minha empresa, a Reitur Turismo, que transportou muita gente aqui. Mas hoje eu mudei de atividade, faço máquinas para fundição. Tá certo. E vendo no Brasil inteiro. Então, gera emprego na cidade, tudo, né? Isso é importante também, geração de emprego na cidade e tudo mais. Sim. Bom, e essa veia política sua, Zé? Há muito tempo, eu também estou na cidade já há alguns anos aí, né? Há muito tempo que a gente ouve falar do Zé Reis aí. Vira e mexe, a gente ouve o nome do Zé Reis pintando nas eleições aí. Esse interesse pela política, como é que surgiu? Eu descobri essa vocação minha quando estudava. Quem estuda sabe, tem o DA, tem as participações estudantil, e da minha cidade tudo que tinha eu participava, não é? Sempre fui líder de escola e quando na faculdade tinha o DA, diretor acadêmico, né? Então a gente participava e daí vai nascendo essa vontade de participar, de lutar por causas melhores, coisa de todo jovem, né? E hoje estou com 58 anos, você não perguntou ainda, Marco, mas já estou respondendo. E eu estou assim, muito animado, tá? E esse é o motivo que eu estou aqui para lutar, e a vocação foi desde o início de jovem, tá? Tá certo. Bom, você está no PDT, Partido Democrático Trabalhista, né? Onde a gente tem aí alguns ícones, como Paulinho da Força, né? O prefeito de Poá também é do partido PDT, Testinha. Seu interesse no partido, eu sei que você está há bastante tempo também no PDT, né?
Como é que se deu esse namoro aí? Como é que você entrou pro PDT? Eu acho que, em primeiro lugar, o político, o homem público, ele tem que ter uma mínima convicção ideológica. E eu, quando quis participar da política, que foi em 86, eu escolhi o PDT, até porque na época tinha a eleição do Fernando Henrique e do Jânio Quadros, em 85, e para você participar de uma eleição, você tem que virar um ano antes. E na época eu pensei assim comigo, a minha intuição já fez eu acertar. Eu falei, o Jânio vai ganhar as eleições do Fernando Henrique e eu não vou ter legenda no PTB, que era o partido que eu queria. Aí foi onde eu procurei o PDT, que eu tinha intenção de ser candidato a deputado estadual na época, eu tinha 32 anos, 31. E assim fui, me filiei no PDT em 85 e estou até hoje pelo PDT. Toda a minha história política é dentro do PDT, tá? E é isso aí. Uma fidelidade Sim. partidária, digamos Eu assim, acho né? que você não pode, o cara é corintiano, o palmeirense, o São Paulino, 20 anos, depois vai mudar de time, não pode. Eu acho que tem que ter uma convicção. Tá Eu certo. vejo muita gente mudando aí, sinceramente, me desculpa, mas eu condeno. Tá certo. Bom, falando um pouquinho ainda da sua história aqui, com a política, com a cidade e tudo mais, como é que a família vê isso, Zé? A gente sabe que você tem filhos aqui, né? Conheço seus filhos também, de longa data. Como é que a família encara a questão de você, assim, além de ser empresário, que sua vida já não é muito tranquila, né? Meio atribulada pelo dia a dia, né? O empresário a gente sabe como é. Ainda, além disso, ser candidato. Como é que a família vê isso? Você tem que considerar tudo isso, né? Além do mais, você esqueceu de dizer uma atenuante, que além de tudo isso, o momento econômico está ruim. Também. Não é? Mas, veja bem, em política, tem uma máxima que o candidato ele deve sair unido de casa. Porque se não tiver a união da família, dos filhos, né, o apoio, então fica difícil de fazer política. E eu estou aqui, eu falo, eu tenho orgulho da minha família, todos me apoiam, todos, não é? Gostaria que eu não tivesse na política, mas já que eu saí, que eu gosto da política, eles estão comigo. Tá certo. Lutando. Bom, beleza, então. A gente vai fazer um intervalo agora, Zé. Lembrando que você pode participar tanto desse programa quanto dos demais programas através do nosso e-mail, que é o rede@realtv.com.br. Esse programa está sendo transmitido hoje, dia 25 de julho. Foi feito um sorteio, tá? Entre todos os candidatos que aqui vieram e cada um sorteou o seu dia de exibição. Então hoje, dia 25, é o dia do candidato do PDT, Zé Reis, aqui em Itaquaquecetuba. O vice dele é o Rafael Cordeiro Arruda, também do PDT. Depois do intervalinho, a gente vai falar das propostas políticas, das ideias e vamos responder a sua pergunta que você mandou aqui para o Sala de Visitas. Então, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Sala de Visitas. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe agora para um amigo seu. Sala de Visitas. Olá, estamos de volta com o nosso Sala de Visitas aqui na Real TV, a maior rede de web TVs do Brasil. E você já sabe, participe com a gente através do nosso e-mail, rede@realtv.com.br. Nessa segunda fase de 2012, a gente está falando com os candidatos a prefeitos aqui da região do Alto Tietê e começando com a nossa cidade natal, nossa sede, ou seja, Itaquaquecetuba. Hoje estou recebendo aqui Zé Reis, candidato pelo PDT, que tem o vice o Rafael Cordeiro de Arruda. Agora a gente vai falar um pouquinho com o Zé aqui, com o Zé Reis, né, sobre as suas propostas, as suas ações e as suas perspectivas, né, para essa eleição de 2012. Zé, vamos começar também falando um pouquinho aí. Você falou no primeiro bloco sobre a questão de ter entrado para a política, de ter sempre se envolvido com questões aí de luta, desde a época da escola e tudo mais. Para entrar para uma candidatura agora de prefeito, né, um cargo majoritário, o que te levou a decidir ser candidato a prefeito da nossa cidade de Itaquá? Bem, Marcos, eu fui 2 vezes candidato a deputado estadual, 86 e 90, eu fui escolhido 2 vezes a ser candidato a vice-prefeito, tenho um orgulho de ter
sido convidado pelo Valdir Coelho na época, em 88, fui vice dele. No ano 2000, o Armando da Farmácia me convidou, eu participei com ele. E o tempo foi passando, tal. Aí a gente tem aquele desejo também de ser candidato e acredita que você precisa ter o poder para poder fazer aquilo que você acha interessante. Bem, e hoje eu me sinto um homem preparado, 58 anos, experiente, conheço o lado social, o lado empresarial, o lado comunitário, social. Então, foi baseado em tudo isso, nessa gama de conhecimento, de preparo, que nós conversamos e acertamos a nossa candidatura de prefeito e vem vindo, vem lutando, e vem tal. E hoje está aí uma candidatura firme, com reais condições de vitória, tá? E nós estamos muito animados. Então, esse ano é um ano atípico para a política de Itaquá, porque a gente vai ter segundo turno, né? Exatamente. O TRE já definiu aí que o número de eleitores passou de 200 Hoje mil. é 204.565 eleitores. Ó, tá na ponta da língua, o dado certinho. Bom, com esse número a gente tem segundo turno na cidade. Você acha que o segundo turno ajuda ou atrapalha uma eleição majoritária para prefeito? Eu acho que ajuda. Em que sentido? É porque são duas oportunidades, né? 2 candidatos mais votados têm a chance de, né? Mais uma chance. E quando é um turno só, quem tem mais leva. Você acha que esse ano... Bom, esse ano a gente não acredita numa polarização, porque até a situação aí dos vice-prefeitos está muito nebulosa ainda, a gente não sabe quem é quem. Em alguns outros partidos, não é o seu caso, Não, o seu nosso aqui já caso, está nós certinho. sabe o que quer, a gente está preparado, deixa o pessoal que está perdido por aí, nós vamos cuidar da nossa. Certo. Enfim, você acredita que... Como é que vai ser essas uniões, essas alianças para o segundo turno? Tá. E antes disso, eu tenho que frisar também que existe um comentário, talvez, na cidade, oba-oba, já ganhou, no grito, na pressão. Eu preciso falar para o povo uma coisa que eu acho muito importante. Quem decide a eleição, a meu ver, é o povo. Sim, e não é o poder econômico. E o jogo tem que ser jogado. E camisa não ganha jogo. Tá? Tem que ser. Enquanto o juiz não apitar o segundo tempo, não terminou o jogo. Tá? Então é assim que eu acho. E com relação ao segundo turno, vai depender muito do respeito dos atuais candidatos com relação aos outros. Eu acho que nós temos que exercer a democracia. É muito importante essa disputa do segundo turno e, além do mais, a democracia. O que é a democracia, a meu ver? É renovação de poder, todo mundo tem os mesmos direitos, tá? Então, é assim que eu vejo. E a gente, na época, nós vamos passar para o segundo turno, eu não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida, tudo que a gente vê, a gente analisa, nós estamos crescendo, pode fazer pesquisa, que nosso nome vem subindo paulatinamente, e subindo, nós não está inchando, nós estamos crescendo realmente. Humildade, né? Então, humildade, nós só fazemos política com humildade. E em passando para o segundo turno, então, o PDT e a sua pessoa, Zé Reis, está aberto a conversações para alianças. Com todos, nós vamos passar e vamos convidar todos. E o pessoal sabe que com o Zé Reis na ponta pode confiar. Nós somos pessoas que honram compromisso. Por isso nós não chegamos até aqui de graça, de gaiato. Nós chegamos até aqui, vamos crescer e vocês vão ser testemunho do que eu estou falando. Vai ser uma surpresa para os demais candidatos, tá? Então, mas nós vamos no segundo turno procurá-los, todos que quiser conversar com a gente, e democratizar, inclusive a prefeitura, que tem muita gente boa na cidade, para ajudar a gente a administrar, igual a cidade está crescendo muito, quase 1 milhão de habitantes, é preciso democratizar, e é o que nós vamos fazer. Tá certo. Bom, vamos falar de alguns pontos mais gritantes na cidade. Sim. A gente tem algumas pesquisas assim, e também as próprias perguntas dos internautas, né? Bom, Zé, como é que você vê a questão da saúde na cidade de Itaquá? Qual a sua perspectiva e o que você pretende fazer para melhorar esse quadro que não está tão bom na cidade, que todo mundo já sabe? Tá. O problema da saúde não só é grave em Itaquá setor, mas creio eu no resto do Brasil, tá? Nós vamos fazer o seguinte, como prefeito eleito, o nosso pensamento é descentralizar a cidade, tá?
nós vamos criar mais um hospital na região do Caiubi, tá? Um hospital de qualidade municipal, que é para também começar a descentralização da saúde. Porque hoje, Itaquaquecetuba, o aspecto físico dela, ela não tem centro, tem essa situação toda aí, esse engarrafamento, não se anda mais. Aí você vai levar um paciente para a cidade, ele morre no trânsito, porque não tem condição. Então tem que descentralizar a saúde dentro do hospital. Não pode fazer hospital no centro, tem que fazer fora, tá? Então, essa é a nossa visão. Além do hospital que nós vamos fazer de qualidade, vamos melhorar mais ainda o que tem e vamos criar também mini postos de saúde, entendeu? Nos bairros, fortalecer, para que a nossa população tão sofrida, a gente consegue fazer com que eles não sofram tanto, né? Porque ir ao hospital já é difícil, ainda ser mal tratado e não ter condições é duro, né? Tá certo. Bom, você acha que um município como Itaquá tem condições de manter com recursos próprios um hospital? Tem. Itaquaquecetuba arrecada muito. Só que é o seguinte, tem que ter gestão, né? Uma gestão. A saúde é uma coisa que você tem que priorizar. Saúde e educação você tem que priorizar. Porque você está falando de vida, de ser humano, você não está falando de carga, então, priorizar e tem condições sim. Não, porque muita gente fala que o problema da saúde tem que ser atacado com a criação de um hospital. Isso aí é meio que ponto pacífico, todo mundo fala a mesma coisa. Só que a gente tem a seguinte situação, para montar-se um hospital, até que não é tão difícil, porque você consegue parcerias, governo estadual, governo federal, o próprio recurso da prefeitura, você consegue levantar um prédio. Mas a manutenção desse hospital é o que se torna difícil. Manter o hospital, ô Marcos, é que nem um avião. Comprar um avião diz que não é tão difícil, o duro é manter no ar. Pois é. Tá? Então, mas tudo, eu falo isso, porque tudo é gestão, é administração e é confiança. O próprio povo da cidade e empresário, a classe, todo segmento da sociedade é solidário numa situação dessa quando ele vê seriedade, entendeu? Todo mundo ajuda, tem as santas casas por aí no interior todo, é mantida pelos empresários, pelo povo, funciona maravilhosamente bem, eu tenho visto. E por que aqui não funciona? Certo. Bom, outra situação muito caótica na cidade é o trânsito, né? Sim. A gente sabe que acabou de falar que o paciente pode morrer a caminho do hospital. Por causa do trânsito. Enfim, tem saída para o trânsito de Itaquá, na sua opinião? Tem saída. Inclusive, voltando um pouquinho à pergunta anterior, eu tenho que frisar aqui que nós vamos descentralizar e vamos também levar SAMUs para os bairros. Com motorista do bairro e tal. Por quê? Até quando liga um paciente aqui, está precisando de uma SAMU, até ela sair daqui perto de vocês, até chegar no PIU, o paciente, ela quase já provocou acidente de trânsito, porque sai numa velocidade incrível, gastou muito combustível e chega lá, e até chegar aqui o trânsito. Então, é preciso descentralizar isso daí, tá? E nós reunimos, e isso faz parte de uma parte do nosso plano de governo, que está sendo ainda lapidado mais um pouco, tá? E com relação ao trânsito, realmente Itaquaquecetuba não anda mais. Vocês comprovam isso aí, vocês andam, só de bicicleta ou de moto, tá? Agora, é preciso fazer uma infraestrutura, né? Fazer infraestrutura na cidade. Isso envolve governo estadual, governo federal, tá? Não é o Zé Reis que vai fazer, mas nós vamos chamar os melhores engenheiros, tá? Mapear a cidade e vamos ver aonde que tem que ser feito, mas tem que começar. Alguma coisa tem que ser feita, tem que começar. Tem que começar. Né? Você uma brincadeira, permita os internautas e tal, eu falar para eles, o rei foi visitar um dia o deserto do Saara e chegou lá, começou a mostrar para ele lá aquela areia e tal. O rei perguntou, poxa, mas aqui não tem uma árvore? O turista lá, o dono lá, a pessoa que estava levando o rei falou assim, não, aqui não adianta plantar árvore, daqui a 200 anos para nascer uma árvore. Então o rei disse, então vamos começar já. Tem que dar um primeiro passo, Sim. Né? Tá certo. Bom, vamos agora abrir a nossa pergunta, Zé, para Sandra Regina, que é jornalista aqui da cidade de Itaquá, do Diário de Itaquá, Diário de Arujá e também do Jornal da FEMP. Ela tem uma pergunta para você. Vamos acompanhar aqui e queria que você respondesse, tá bom? Tá bom. Olá, meu nome é Sandra Regina Santos, eu sou do Jornal Diário de Itaquá, Diário de Arujá e Jornal da FEMP.
E gostaria de fazer uma pergunta para os candidatos, no sentido de que a cidade está crescendo muito, nós temos aí cerca de 500 mil de habitantes, e a cidade está passando por uma transformação agora com a vinda do Rodoanel. Eu gostaria de saber de vocês quais são os planos para atrair novas empresas. As empresas que estão vindo, elas querem algum estímulo, algum incentivo, e Itaquá não é muito propícia em relação a isso. Eu gostaria de saber o que vocês poderiam oferecer para tornar a cidade mais atraente a essas empresas que virão. Bom, então a Thaís, a pergunta da Sandra, aqui do jornal, né, Diário de Itaquá. Você como empresário deve saber bem disso, né? Como é que a prefeitura poderia ajudar na captação de novos empresários aqui para a cidade? Ainda mais com o Rodoanel, como ela acabou de dizer, né, que vai abrir ainda mais o leque aí. Como é que se vê isso? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a pergunta feita pela Sandra, o qual eu tenho um profundo respeito pela Sandra. É uma das jornalistas mais respeitadas e mais inteligentes na região que eu conheço. Agora, com relação ao Rodoanel, realmente a cidade vai ficar mais atrativa, porque aqui você tem fácil acesso para Dutra, Fernão Dias, trabalhadores, tudo, né? Então, realmente, hoje Itaquaquecetuba é uma cidade que todo mundo quer. Antes ninguém queria, hoje todo mundo quer se instalar aqui em Itaquaquecetuba. Agora, independente de Rodoanel, a proposta pedetista é o seguinte, que nossa bandeira do PDT é a educação e o trabalhador. Uhum. Então, nós, pedetistas, nós vamos prestigiar todos os empresários e todos os comerciantes da cidade e todos que vierem. Por quê? Nós só conseguimos defender e ajudar o trabalhador nosso se nós prestigiar essas duas classes, que são as duas classes que geram emprego e geram recurso para a prefeitura. Uma cidade sem comerciante e sem empresário não funciona nada, tá? Então, o nosso poder de consumo, o poder de compra, que hoje é muito bom, nós vai estar ao lado dos empresários que precisaram da gente, para a gente ajudá-los, os comerciantes. Vamos ter contadores na prefeitura para atender todo esse pessoal que quer orientar, que quer instalar aqui. E com relação às novas indústrias, nós vamos junto à Fiesp, à Ciesp, e nós vamos convidar os empresários a vir aqui e vamos dar toda a infraestrutura logística, tá? Para eles se instalarem aqui, que é para poder criar emprego, tá? Mas eu não tenho dúvida que até pelo aspecto físico e acesso, os empresários já vão vir para cá automaticamente. Tá, você pretende algum tipo de incentivo fiscal para Sim, com certeza. Das empresas, por exemplo? Não temos agora, não posso falar, mas nós vamos fazer, tipo assim, uma isenção, vamos estudar para quantos anos, né? Se 5, se 10 anos, vamos ver. Nós vamos ter projeto para tudo isso, tá? Só que eu peço um pouquinho de calma, porque nós estamos escrevendo, nós estamos redigindo, é coisa de muita responsabilidade, porque escreveu, colocou no papel, tem que cumprir. Tá certo. Bom, Zé, mais uma pergunta aqui que foi mandada por um internauta. O João Carlos, ele mora aqui no bairro da Estação, e pergunta, no caso, para você o seguinte: o que você pretende fazer em relação ao lazer e à cultura na cidade? Hoje em dia não temos espaços de lazer, os que existem são abandonados e não temos nenhuma perspectiva de novos investimentos. Como é que você pode responder sobre lazer e cultura aqui para o João Carlos? João Carlos, obrigado pela pergunta, é até oportuna, porque a prefeitura ela tem que estar atento a todas, né, a saúde, a educação, a cultura, o lazer, até porque hoje Itaquaquecetuba tem muitos jovens, é uma cidade que está crescendo e os jovens realmente não têm o lazer que precisa. Nós precisamos, até em conjunto, colocar junto à Secretaria Jovens para ajudar a gente, para saber, nada melhor que jovem, para saber o que o jovem gosta. Claro. Não é? Então, nós vamos procurar fazer as praças nos bairros, cuidar, tá? Mas precisamos fazer algo mais assim, consistente. Nós temos um parque ecológico aí, que eu acho esse espaço que você tem que
você tem que fazer uma reengenharia ali, reaproveitar ele, reformular todinho, e dá para fazer muitas coisas, não só para os jovens, eventos culturais, não é? Como também para os adultos, os aposentados. Vamos pensar também nos aposentados, né? Porque se não é os aposentados, nossos pais, não existiriam a gente. Hoje eu tô vendo os coitados, você passa nas vilas por aí, os velhinhos tá tudo ali jogando um dominozinho no barzinho para passar o tempo. Então, a ideia é replanejar os espaços exatamente, que existem. Refazer aí, modernizar o parque e também criar nos bairros, né, praças, algo para ficar mais próximo do jovem, ali perto do bairro dele, da casa dele. Tá certo. Bom, você falou algumas coisas aí que me chamaram a atenção. A gente não ia nem falar de educação com você, mas fui obrigado a entrar nesse mérito agora. Por conta de você ter falado das parcerias que você pretende já fazer com a Fiesp, com o SES e tudo mais, de que maneira você acha que essas parcerias podem influenciar na educação municipal em Itaquaquecetuba? De repente é possível a gente visualizar aí a criação de alguma escola específica para capacitar essa criançada, esses jovens aí já para o mercado de trabalho, pensando em empresas que virão se instalar? Como você vê essa questão do ensino profissionalizante, digamos assim? Isso é fundamental, porque, veja bem, nós temos hoje já em Suzano, como é que chama lá? O Senai de Suzano. Nós temos aqui... Aliás, todas as cidades do Tietê têm Senai. Uma cidade do naipe de Itaquaquecetuba, meio milhão de habitantes, ela tem o dever social de implantar esse sistema de capacitação do jovem. Mesmo porque eu, como empresário, quando a firma precisa de um jovem para trabalhar, a firma quer pegar um jovem preparado já. Tem que ser lapidado, tem que aprender, mas já precisa pegar ele já numa escala de 1 a 10 em 5, 6. Tá entendendo? Então, tem gente que precisa do funcionário para ontem. Então, não tem tempo. Isso que está ocorrendo. Então, é fundamental ter a escola técnica de capacitação dos jovens. Tá certo. Junto com essa parceria com o SESI, com tudo. Tá certo. Zé, obrigado pela sua participação. Nosso tempo realmente é corrido. São só Mas já passou? São só 30 minutos para todos os candidatos, mas eu quero deixar esse tempinho final para você mandar o seu recado para o seu eleitor, para os nossos internautas. Então, o espaço é seu. Fique à vontade. Eu quero agradecer aqui a todos vocês, especialmente você, Marcos, pelo convite, tá? Esse espaço democrático que está se abrindo, né, para todos, não só para mim. E quero convocar o eleitorado de Itaquaquecetuba que preste bem atenção no nosso plano de governo, porque o que vai fazer o povo decidir, que até hoje é muito cedo, hoje quem está falando em política é mais os políticos, quem vota, mesmo quem decide, não está nem aí, está preocupado para pagar a prestação, para arrumar emprego. Essa é a grande realidade. O povo vai decidir nos últimos 30 dias. Mas eu quero convocá-los, né? A todos que nos ajude, abrace a nossa candidatura. Esse ano é 2012, e que vote no 12. Tá certo. Bom, obrigado. Eu quero aproveitar o momento aqui, o ensejo, com a presença do Zé Reis. Eu vou passar a mão dele aqui, ó. O termo de compromisso do prefeito amigo da criança, tá? Da Fundação Abrinq, que é a nossa parceira aqui na Real TV. Vou deixar aqui nas mãos do candidato para que ele analise, tente incorporar algumas das ideias aí no seu plano de governo. E é uma boa, viu, Zé Reis? A gente espera que todos os candidatos que passarem por aqui analisem com muito carinho, porque é uma parceria que só tem benefícios aí para a infância e para a juventude. Eu não tenho dúvida. E nós, sendo prefeito, eu tenho certeza que nós vai ser assim considerado um prefeito amigo das crianças. Tá porque certo. Nós vamos estar lado a lado. Ok. E também fica aqui o convite, viu, Zé? Em setembro a gente está aí planejando o debate entre os candidatos a prefeitos aqui em Itaquaquecetuba. Fica o convite já, nós vamos ainda falar com a sua assessoria, vamos agendar direitinho, vai ter uma série de reuniões para que isso aconteça, mas você é o nosso convidado, tá bom? Tá, a gente está aí, vai participar sim, tá bom, Marcos? Tá? Ok, obrigado. Você também que está aí nos assistindo, obrigado pela sua participação e não se esqueça, essa seleção de entrevistas aqui dos candidatos a prefeito você confere nessa primeira semana de 23 a 27 de julho e depois ficam aí disponíveis para você ver e rever quantas vezes quiser. Tá certo? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e até o próximo Sala de Visitas aqui na Real TV.
Sala de Visitas.